que eu comecei a me envenenar? Entendeu? Tudo começou no colégio, aos 15 anos. Uma brincadeira, né? Uma brincadeira brincadeira séria, hein? Eu era tão dependente químico que no hospital mesmo, quando eu estava internado da primeira perna, já com diagnóstico de gangrena, da de circulação, eles à noite para a gente no sentidor, eles davam um comprimido. O que eu fazia? Eu trocava esse comprimido da dor por cigarro no Campo Negro. Aí ia para o helicóptero, onde ninguém vai, eu sentava embaixo daquelas mesa, né, onde botava os cadáveres, os pacotes, e eu ficava ali fumando meu cigarrinho, dentro do hospital, cara. Aqui são os 3 irmãos comigo. Eu tive trombose, o do meio teve edema pulmonar e o caçula, ponte sapiena, infartou. São diversas as enfermidades relacionadas ao hábito tabágico, né, ao fumo, ao tabagismo, não há. As mais claras são aquelas direcionadas ao aparelho respiratório. Dentre elas, talvez uma das mais importantes seja o câncer de pulmão, mas toda a via respiratória, o câncer de laringe, né, o câncer do faringe, tanto das vias aéreas superiores como das vias aéreas inferiores. E o câncer de pulmão é um dos piores exemplos da doença neoplásica. Até hoje tem uma situação nesse ranking muito desfavorável, apesar de todo o avanço que a ciência anda. Além disso, ela está ligada a doenças cardiovasculares, como coronariopatias, né? Diabetes, doenças pancreáticas e diferentes outras. E eu entendo, nós às vezes como médicos, quando a gente não descobre alguma causa, alguma doença, a gente costuma dar um nome de idiopático e a gente fica tranquilo com isso. Se talvez começasse a estudar um pouco mais e se a gente alargar o nosso horizonte, provavelmente outras enfermidades aparecerão como doenças geradas pelo tabaco. Por exemplo, dentro de um grupo de doenças chamado doenças intersticiais difusas pulmonares, nós temos a pneumonia intersticial descamativa, que é uma doença tabaco relacionada. Nós temos a pneumonia de célula de Langerhans, que é uma doença tabaco relacionada, né? A própria uma doença muito ruim, que não é uma doença neoplásica, mas tem um comportamento maligno pior do que muitos cânceres, como a fibrose pulmonar idiopática, não é uma doença que a gente considere relacionada ao tabaco ou gerada por ele, mas tem uma relação grande com o hábito tabágico. Então, eu não sei se eu me fiz claro nessa posição. Então, são diferentes as enfermidades que podem ser. Geralmente as pessoas imaginam que são relacionadas apenas ao aparelho respiratório, laringe, pulmão. Mas, na verdade, ele afeta todo o organismo, porque a fumaça inalada ela é absorvida pela circulação e é distribuída para o organismo todo. São doenças cardiovasculares, são doenças oncológicas. A maioria das doenças oncológicas são relacionadas ao tabagismo. Poucas são aquelas que a gente pode afirmar que não são. Existem estatísticas que dizem que se subitamente não existisse mais o tabagismo, o movimento das unidades coronarianas cairia em torno de 30%, iam sobrar vagas para doenças coronariopatas. Então existe essa relação multissistêmica. A propaganda, ela é intensa. A quantidade de dinheiro envolvido nisso, na indústria tabageira, é enorme e eles forçam isso. É comum, frequente, ainda ser utilizado aquela velha situação da melhor imagem, da pessoa influenciada no meio, ainda tem uma certa ligação da pessoa ser mais, talvez até mais forte ou mais bonito, vencedor. Ainda é um resquício das velhas propagandas que foram intensamente colocadas, que elas ainda existem hoje de uma maneira subliminar. Associado à questão da autoafirmação do jovem, que existe a questão da rebeldia, e eles querem se autoafirmar e acaba ganhando força essa questão de iniciar o hábito de fumar. Eu comecei com 16 anos a fumar cigarro frequentemente, parei aos 18, voltei a fumar aos 22 e estou fumando há 3 anos agora. Muito da aceitação social, um pouco de autoafirmação também, querer parecer mais velho quando era novo. Foi isso, foi um pouco por isso e voltei a fumar por nervosismo e pressões externas, trabalho.
Aí eu voltei a fumar e não parei mais. Eu fumo desde os 14, eu parei algumas vezes, não necessariamente por questões de saúde, mas porque eu não sentia vontade mesmo. Até hoje eu não compro maço, eu não tenho esse hábito regular de fumar, mas de vez em quando eu tenho vontade, eu me permito fumar um cigarro. Não sei, às vezes é lazer, é solidão, às vezes é um companheiro no momento que eu preciso pensar, é mais pelo gesto, pelo companheiro que às vezes se torna. O jovem sempre cria ídolos e vai ultrapassando-os, né, ao medida da vida. Um dos primeiros são os pais. Se ele vê o exemplo em casa, fumando e tendo isso, ele vê aquilo como uma situação natural, correta, que pode ser feita sem nenhuma situação. Ele vai ter até uma visão mais de difícil conscientização, de entender o malefício, uma vez que uma pessoa que ele tem uma ascensão importante na vida, faz aquilo de uma maneira tranquila. Ele vai precisar ter um maior grau de maturidade para poder entender isso e sobrepassar e adquirir sua independência. Está estatisticamente comprovado que filhos de fumantes são mais propensos a se tornarem fumantes do que filhos de não fumantes. Não tem explicação. Comecei a fumar quando tinha uns 16 anos. Eu acho que naquela época era menos propaganda até, mas também era mais os pais também não se importavam de fumar na frente dos filhos. Fumo o mesmo cigarro do meu pai. As pessoas têm direito de optar, fumar ou não, mas eu acho que todas as pessoas deveriam dizer não ao cigarro porque faz mal à saúde, muitas vezes não só a sua saúde, como a saúde do outro que está perto. Eu acho que os fumantes deviam se amar mais. Fumar com uns 18 anos, tem 4 anos que eu não fumo, eu parei com 56 anos. Naquela época eu era muito nova, não tinha noção. E também tinha uma coisa, naquela época eu não falava que cigarro era proibido. As propagandas de cigarro era bonita, era com gente bonita, com artistas bonitos, né? Hoje é diferente, hoje não existe propaganda, hoje existe propaganda que vai morrer, que tá ruim. Mais de 18 anos de idade que eu fumo. Inclusive eu me trato, eu tenho tireoide e a minha doutora me encaminhou para fazer um tratamento para parar de fumar. Eu já tentei um mês, mas aí eu passei até mal. Então a minha médica falou mês passado, me deu encaminhamento para mim, em qualquer posto de saúde tem esse tratamento, para parar de fumar, sabe? Não vai parar de uma vez, eu acho que é um tratamento demorado, entendeu? Aí eu vou dar a entrada para ver se eu paro. Eu queria parar mesmo. Eu botei na minha cabeça que eu ia parar de fumar e eu fiquei admirada comigo mesmo pela minha força de vontade, que eu achei que eu não ia ter essa força de vontade. O tratamento foi no hospital do município, ali na Desembargador Isidro. Eu que quis ir lá parar de fumar, procurei 2 lugares, procurei até no próprio plano de saúde que eu tenho, mas não gostei, a doutora era muito chata. Aí fui na Desembargador Isidro, fui muito bem assistida, tinha um grupo ótimo, tinha uma psicóloga maravilhosa, uma nutricionista, que até ensinou a gente a comer, mas a gente continua engordando porque come mesmo. A forma de sensibilizar um fumante que talvez esteja desinteressado em parar de fumar não aborrecer a pessoa, porque a gente conhece casos de grandes brigas de família por causa de cigarro. Os meus pais já trazem muito prejuízo por causa do cigarro, tem prejuízo na respiração. Eu tenho um tio que morreu de câncer de pulmão e mesmo depois disso, os meus pais já estão num vício tão avançado que mesmo depois disso, mesmo vendo tudo isso, eles não conseguem parar. Já tentaram diversas vezes, mas não conseguem. Eu e minha irmã proibimos que eles fumassem dentro de casa. Mas isso agora que a gente já é grandinha e tem uma autoridade maior, assim.
Porque quando pequena sempre foi e a gente nunca gostou do cheiro, nunca se sentiu à vontade. Daí hoje em dia a gente proibiu e eles não podem fumar dentro de casa, entendeu? A gente, é sempre motivo de briga quando eu chego em casa e tem cheiro. Deveria ser o contrário, né? Mas lá em casa ocorre dessa forma. Entrar no meu quarto fumando, então eu percebo na hora. Se minha mãe entrou no meu quarto fumando, eu sei. Daí eu chego em casa, eu sinto o cheiro, eu falo com ela, já é motivo de briga. Então eu sempre fico falando isso pra ela: mãe, é lei em ambiente fechado. Ela: mas eu tô na minha casa. Mas eu também. Eu também tô na minha casa, eu também tenho esse direito. Fisicamente, a fumaça me incomoda muito, porque eu sou uma pessoa alérgica. Inclusive eu tenho a vista muito ressecada, a minha mucosa é muito seca e a fumaça do cigarro piora muito isso. Então eu tenho crise respiratória quando eu fico perto de fumaça, de qualquer coisa que seja. O meu trabalho depende da minha capacidade pulmonar. E se ela for prejudicada, eu não consigo tirar o som que eu poderia tirar com a minha saúde em perfeito estado. É evidente que todo mundo que fuma sente prazer. Eu acho que qualquer campanha séria que queira realmente atingir o público fumante não pode ser assim uma campanha culpabilizante e tal, porque eu já fumei e senti um enorme prazer fumando. Só que o preço que você paga é muito alto e conforme você vai tomando consciência, vai vendo que as pesquisas vão demonstrando, né, que os malefícios são muito fortes. Eu tenho um pai que é fumante, inveterado, já teve infarto, botou safena e continua fumando. E eu vejo que a qualidade de vida dele caiu muito em função do cigarro, então isso para mim foi um alerta e que me levou a parar de fumar. Por exemplo, minha mãe não fuma e tem efizema, porque ela está casada há 50 anos com um fumante, ela foi fumante passiva esse tempo todo. A melhor forma, e nós como médicos, existe uma coisa chamada abordagem breve, que você aconselha a pessoa. Você aconselha a pessoa e esse aconselhamento tem um poder de, à medida que a gente vai fazendo esse tipo de abordagem, a pessoa que já sabe que o cigarro é uma coisa maléfica à saúde, existe uma tendência dela conseguir mudar de posição. De hoje eu não quero, e amanhã ela perceber os malefícios do cigarro e vir a se interessar em parar de fumar. Aí sim, à medida que ela passa a ter interesse em deixar de fumar, a gente pode fazer uma abordagem mais específica voltada para ali. Para criar um hábito, a gente pega uma criança, para fazer a criança escovar o dente pelo menos de manhã e de noite, isso leva uns 10 anos. Já escovou o dente, menino? Já vai fazer isso, aquilo? Uns 10 anos. Tirar um hábito é muito difícil. Então, isso precisa de uma conscientização e de um insight da pessoa de querer fazê-lo. E como a gente atinge isso, que são os caminhos. Quando a pessoa está de frente a uma situação aguda de doença e ele já vinha, vamos usar um termo assim, namorando a ideia, aquilo se torna de uma maneira muito mais palatável para ele. A gente teve uma experiência há uns 3 anos atrás, que eu trabalhava no hospital cardiológico em Niterói, e nós começamos a abordar pacientes agudos que chegavam na unidade coronariana com infarto ou com doença coronariana, angina, enfim. E a gente conseguia um resultado muito melhor de abandono nesses pacientes do que o paciente que não estava agudo, que a gente abordava, por exemplo, no consultório. A escolha do tratamento farmacológico do paciente que quer parar de fumar, primeiro a gente avalia o nível de dependência pela escala de Ferguson. Se ele se encaixar num grupo para tratamento farmacológico, a gente tem que avaliar várias coisas. Vai desde poder aquisitivo do paciente, porque existem remédios com preços variados, até a questão de contraindicações. Por exemplo, pacientes que têm um perfil meio depressivo, a gente pode associar a bupropiona, que é um medicamento que tem uma ação antidepressiva. Você, ao mesmo tempo que trata essa depressão, você consegue ajudar esse paciente a deixar de fumar. Ou pacientes, por exemplo, que têm contraindicação à realização da bupropiona, a gente pode colocar um adesivo de nicotina.
Pacientes com problemas psiquiátricos, a gente tem que evitar a vareniclina porque, embora ainda não comprovado, existem dados de que a vareniclina poderiam trazer algumas alterações nos pacientes psiquiátricos. Então, ela até pode ser usada, mas tem que ser usada com mais cuidado. E a vareniclina cai no caso do poder aquisitivo, porque é um medicamento que não existe no SUS, é um medicamento bastante eficiente, porém ele é um preço mais elevado, então não é qualquer paciente que tem condições de comprar. Elas por si só não vão gerar ou fazer com que a pessoa pare de fumar. Então eu acho que essa visão ela tem que ser clara. A principal atitude terapêutica que a gente tem que ter com o paciente é tentar atingi-lo na sua conscientização e na sua vontade de querer parar de fumar. Essas são drogas, são substâncias que ajudam sim. Elas têm fator, a nicotina, a dependência, a bupropiona ajudando a pessoa a ter vamos chamar assim, um campo mental mais fértil para melhores decisões, se é que eu posso fazer figurativamente essa comparação. A vareniclina ajudando sim a diminuir a vontade, porque ela compete com os receptores da nicotina, mas nada disso tem grande valor se a pessoa não estiver imbuída do espírito de realizá-lo. Eu peguei o último cigarro, do último coisa, fumei, eu me lembro que eu fumei na hora da novela. Falei, esse aqui vai ser meu último cigarro, eu não vou botar mais cigarro na boca, e não botei. Um hábito que eu mesmo condeno, mas é muito esporádico. Um hábito como, como beber uma cerveja, como tomar um refrigerante. Não sei, eu acho que é uma coisa que me faz passar o tempo. Eu tenho medo que se torne um vício e que isso eu não consiga dissociar isso do meu cotidiano, embora por enquanto eu ainda consiga. Mas eu tenho medo disso deixar de ser algo ocasional, esporádico e se torne algo constante. A nicotina, a grande questão de gerar dependência é a velocidade com que ela entra no cérebro. Quando a pessoa traga, ele dá uma tragada, existe um pico de nicotina que chega em poucos segundos, 3, 4 segundos, ele chega extremamente rápido. E essa velocidade tem muito a ver com a sensação de prazer que o fumante sente. Quando a nicotina entra no cérebro, ela se liga nos lugares chamados receptores colinérgicos. E como ela entra em pico, cada tragada é um pico no nível de nicotina do organismo, ocorre a liberação muito rápida de dopamina, e essa liberação rápida é que gera dependência. Eu tive uma pessoa que eu ajudei a parar de fumar, um paciente que me procura uma vez. Ele era professor universitário e ele estava prestes a não fazer um doutorado que ia contar para a carreira dele, ele ia ganhar mais com aquele doutorado, porque o doutorado era em São Paulo, naquela época o avião era mais caro, ele disse que não ia aguentar ficar 6 horas no ônibus sem fumar. Melhora a pele, o cabelo fica mais bonito, você não fica fedorento, porque cigarro deixa a gente com cheiro no cabelo, né? Melhora a pele, melhora até o humor, por exemplo. Falar, eu vou sair, vou num lugar, eu nunca gostei de fumar na casa de ninguém. Eu ficava doida para ir embora porque eu queria fumar. Então, quer dizer, eu ficava de mau humor.
até mais amigos a gente arruma, porque arruma essas outras atividades, aí vai socializando mais uns com os outros, e foi muito bom para minha saúde, e foi ótimo, porque meus filhos ficaram muito felizes. Foi uma decisão. A partir do momento que eu decidi, eu parei facilmente. Eu lembro da época que se fumava loucamente nos aviões, né? Hoje parece que é uma coisa impensável, mas eu lembro de viagens aéreas internacionais e todo mundo fumando, e você teve uma hora que você ficava doente. Eu acho que a principal arma contra o fumo é a informação, né? Eu acho que a gente tem que... não é uma questão moralista, né, mas eu acho que é de informar os malefícios que faz, né? E aí é uma decisão que cada um vai ter que tomar por si, né? Acho que a informação é a chave. Não tenho medo não, porque desde 8 anos que eu fumo. Se eu tivesse de morrer, eu tinha morrido há muito tempo, né? O cigarro está se tornando gradativamente um hábito das pessoas mais pobres. Um motivo que talvez justifique isso seja o menor acesso à informação. As pessoas de classe social maior têm mais acesso à informação, têm mais estudo, e elas passam a ser melhor informadas. Então isso parece que está fazendo diferença. Talvez realmente uma campanha do Ministério da Saúde pudesse considerar isso e fazer alguns ajustes nessa propaganda. A educação é fundamental. Por outro lado, a indústria tabageira sabe disso. Ela, onde tem dificuldade no maior nível, ela invade os países ditos por elas subdesenvolvidos e é onde mais vende o cigarro, onde mais lucro tem. Tem interesses econômicos muito grandes envolvidos junto com isso. Eu acho que todos nós temos que ficar atentos com as artimanhas que possam ser usadas com o intuito de se manter um certo lucro em cima de situações que possam não ser benéficas ou favoráveis à saúde. Eu ainda tive, entre aspas, uma sorte, né? Porque eu amputei os membros e estou vivo aqui, já tem 31 anos que eu posso ir, né? Com saúde. Mas e muitos que não tiveram essa chance? Como o caso, por exemplo, o Chico Anísio. Ele morreu com as 2 pernas, inteiraço. Uma pessoa que tem uma memória e que tem uma capacidade criativa, como o Chico tinha, um gênio, e não conseguir levar a colher até a própria boca, sabe? Então eu queria tocar as pessoas nesse sentido de que a pessoa vai morrer, claro, todos nós vamos morrer, mas a diferença entre você poder morrer bem, você poder ter uma morte rápida, que eu acho que é a morte santa que a minha avó falava, e de ter essa morte dolorida, lenta, sofrida e consciente de que você poderia, que tudo poderia ter sido diferente e que você foi vítima de interesses. E a pessoa tem que ter força de vontade e gostar dela mesmo. Porque se ela aprender a gostar dela, ela vai largar o cigarro.